Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje teremos o 16º episódio da saga AF. Aquele choque de poderes, quando tudo parecia perdido, Zaiko decide poupar a Terra e os guerreiros Z. Contudo, a barreira se abre e entra uma figura feminina. Essa figura feminina se aproxima do campo de batalha, e ela era nada mais, ninguém menos que a Kaioshin do Oeste, que também é a mãe de Zaiko. Os guerreiros Z ficam em choque ao descobrirem que Zaiko é filho de Goku e seu irmão mais novo. Vegeta recebe o ataque de Lila em cheio. Ele tem um pouco de dificuldade para se levantar, e diz que ele está muito fraco. Vegeta tenta acertar Lila, porém ela desvia dos ataques, e acerta a testa de Vegeta com o dedo, que faz ele ir ao solo. Trunks faz ataque de Lila em cheio. Ele tem um pouco de dificuldade para se levantar, e diz que ele está muito fraco. Vegeta tenta acertar Lila, porém ela desvia dos ataques, e acerta a testa de Vegeta com o dedo, que faz ele ir ao solo. Trunks vai atacar Lila. Ela segura o seu soco e acerta um soco no rosto de Trunks. Lila diz: "Vocês estão muito fracos e cansados para lutarem direito." Então Vegeta e Trunks tentam acertar alguns golpes, contudo os golpes não fazem nada. A cena muda e mostra o planeta do Senhor, e o Ub consegue chegar. Então ele tenta encontrar o planeta sagrado, só que ele não sente nenhuma energia, e o Sr. Kaio diz que o planeta sagrado também está com uma barreira. Então o Sr. Kaio pede para o Ub colocar a mão nas suas costas, e diz que vai mostrar a direção onde o planeta sagrado se encontra. Então, após o Ub colocar a mão sobre as costas do Sr. Kaio e ver uma série de planetas na galáxia, até chegar no planeta sagrado. Então, após isso, o Sr. Kaio diz que o Ub deve se concentrar para chegar ao planeta, e diz que o planeta é num tom azul, roxo e tem atmosfera lilás. O Ub se teletransporta e olha ao redor e vê alguns planetas e observa se eles parecem com a descrição, e então volta ao planeta e diz que não era esse. A cena muda e mostra os guerreiros Z. Zaiko diz que não vai lutar e que eles já estão praticamente derrotados, e diz que vai dar um tempo para eles descansarem. Então Gohan, Goten, Trunks e Vegeta se sentam e descansam até recuperar as forças. A cena muda e mostra o Sr. Kaio dizendo para o Ub tentar procurar de novo. Então o Ub usa o teletransporte novamente e olha ao redor e vê uma estrela vermelha e dois planetas e volta novamente e diz que esse também não era o local certo. Então Lila olha para Zaiko e diz: ele cresceu e já está um homem adulto. Então a cena muda e mostra um flashback da infância de Zaiko. Então a cena mostra um bebê Zaiko, e Lila segurando ele no colo. Ela aparece olhando para ele e escolhendo seu nome e diz: você se chamará Zaiko e será o guerreiro mais forte do universo. Então a cena avança alguns anos mais tarde, onde Zaiko estava aprendendo a andar. A cena muda e mostra Ub procurando os demais planetas. Então ele volta novamente, e o Sr. Kaio diz para ele tentar de novo. Então o Ub tenta novamente e encontra um planeta e volta em uma barreira e diz: deve ser esse. Então ele prepara um Kamehameha para deixar a sua assinatura de energia para poder voltar. Então ele volta e diz ao Sr. Kaio desse planeta. Então ele diz que o planeta é esse mesmo e que vai usar uma técnica para ele conseguir ir diretamente depois da barreira. Só que ele diz que essa técnica tem um tempo limite e que ele terá que ser rápido. Então o Sr. Kaio segura a mão de Ub e começa a emanar uma energia do Sr. Kaio. Então ele transfere essa energia para o Ub. Então ele tenta novamente. Dessa vez ele vai direto ao planeta sagrado. Então ele observa e vê que o planeta é grande e tem muita vegetação. Então ele olha para os lados e procura pela espada Z. Então ele caminha e não vê nada e diz que ele tem que se apressar. Então ele voa e tenta encontrar a espada Z. Então ele voa ao planeta e tenta encontrar a espada. Ele pousa em um local que tem um lago e olha ao redor da área e não encontra nada. Então ele continua a procurar. Então depois de alguns minutos ele encontra a espada Z. Então ele avisa ao Sr. Kaio. Então o Ub sai do planeta sagrado e volta ao planeta do Sr. Kaio. Sr. Kaio diz que agora eles terão que unir as duas partes da espada e tentar consertá-la. O Ub concorda com a cabeça. Então a cena muda e mostra o campo de batalha e mostra novamente outro flashback da infância de Zaiko. Então a cena mostra Zaiko, Jacaba e Chamaju brincando,
Então Jacaba pega um pedaço de rocha e lança ela contra Zaiko, que Zaiko corta ela no meio. Então eles encontram um dinossauro e o dinossauro tenta atacá-los, porém eles são mais rápidos. Então o dinossauro ataca a Chamaju, que ficou dentro da sua boca. Então ele tenta pisar em Jacaba, que desvia. Então Zaiko acerta um soco no focinho e Jacaba derruba o dinossauro. Depois Jacaba abre a boca do dinossauro para Zaiko poder tirar Chamaju de lá. Então após isso o dinossauro sai correndo. Então a cena muda e mostra o campo de batalha. Zaiko observa o planeta e se pergunta se esse planeta que o seu pai e os outros guerreiros se arriscaram tanto para proteger, dessa vez poderá ser salvo. Então a cena muda e mostra Goku, no mundo dos dragões, e Goku se pergunta do porquê Zaiko deixou Vegeta e os outros descansarem, já que não é típico dos vilões fazerem isso. Omega Shenron diz que talvez ele tenha algum plano e Goku responde, ou talvez seja porque esse tal de Zaiko goste de lutar com caras fortes, afinal ele é meu filho. Meio que isso parece estranho descobrir que eu tenho outro filho. A cena muda e mostra o Sr. Kaio e o Ubi. Então o Ubi reúne os dois pedaços da espada Z e encaixa eles. Então o Sr. Kaio usa uma técnica que envolve a espada Z com uma aura azul. Então o Sr. Kaio diz que talvez ele consiga reparar a espada Z, mas que vai precisar da ajuda de Ubi, já que essa técnica requer uma grande quantidade de energia. Então Ubi começa a dar sua energia para o Sr. Kaio. Então o processo de reparação da espada começa. A cena muda e mostra os guerreiros Z, e o tempo que Zaiko tinha dado para eles descansarem já estava acabando. Então eles se levantam e vão ao campo de batalha. Dessa vez Vegeta e os outros guerreiros Z e Zaiko se aproximam. E Zaiko diz: eu espero que esse tempo tenha dado para vocês recuperarem as suas energias. Vamos continuar a luta. Vegeta responde: RRUNM, como você foi gentil em nos deixar descansar, nós vamos acabar com você para que não seja uma ameaça. Zaiko responde em tom de ironia: mas parece que na nossa luta anterior vocês não estavam tendo muito sucesso nessa empreitada. Então Vegeta, Gohan, Trunks e Goten se transformam em Super Saiyajin, e ele e Zaiko trocam alguns golpes. Vegeta se afasta e lança um final Shin ataque, e após a poeira se dissipar aparece por cima e ataca Zaiko com um soco. Zaiko se defende com os braços. Goten aparece e pega Zaiko pelo abdômen e leva ele mais próximo de Trunks, que prepara um Burning ataque. Goten solta Zaiko, e então Zaiko recebe o ataque de Trunks. Então Gohan segura ele pela perna e lança ele para o alto e prepara um Kamehameha, enquanto Vegeta acerta um soco no abdômen de Zaiko. Então Zaiko voa ao solo. Então, Gohan acerta um soco no chão para formar um rachadura. Então Zaiko começa a afundar no solo, e ser engolido pela terra. Então Vegeta, Gohan, Trunks e Goten preparam uma série de rajadas de ki e lançam ele contra Zaiko. Após a poeira se dissipar, Vegeta diz que ainda dá para sentir o ki de Zaiko e que ele não diminuiu. Então a cena muda e mostra o Sr. Kaio e Ubi, que já tinham restaurado parte da espada Z. Sr. Kaio diz: Vegeta e os outros já começaram a lutar novamente contra aquele híbrido de Saiyajin e Kaioshin chamado Zaiko. Eles estão ganhando tempo. O Ubi responde: o que? Eles estão bem? O que houve? Sr. Kaio diz: não se preocupe, por enquanto eles estão bem. Não perca o foco, nos temos que consertar a espada Z para poder selar aquele monstro. Ubi diz: aguentem firme, amigos. Eu já estou indo. Então a cena muda para a batalha, e as rochas e pedras começam a levitar e o solo começa a tremer. E então, após uma expulsão de ki, e um forte brilho, Zaiko aparece ileso dos escombros. Zaiko diz: vocês queriam me enterrar debaixo da terra? Que patético, pois saibam que quem vai ser enterrados vão ser vocês. Então Vegeta aparece de surpresa por trás de Zaiko. Então, Vegeta diz: ah, agora eu te peguei e não vai mais poder se mexer. Zaiko fala: ah, me solte. Vegeta diz: não foi a melhor estratégia, mas você é um monstro invulnerável aos nossos ataques e além disso é muito veloz. Então essa foi a única coisa que me ocorreu. Gohan e outros ficam surpresos, e Vegeta diz: não percam tempo, ataquem ele enquanto ele não pode se mexer. Então Gohan, Trunks e Goten lançam uma série de rajadas de energia. Então Gohan e Goten preparam um Kamehameha e Vegeta prepara um Galico. Zaiko eleva seu ki, e tenta se soltar e Vegeta diz: andem logo, eu não sei por quanto tempo posso detê-lo. Então eles lançam os ataques. Contudo Zaiko consegue se soltar e coloca a Vegeta na frente dos ataques. Gohan e os outros ficam chocados e Vegeta consegue se soltar no último instante, e o ataque acerta no seu joelho e perna direita de Raspan, enquanto Vegeta caia.
Ele prepara um final flash e lança ele contra Zaiko. Após a poeira se dissipar, Zaiko aparece ileso, mas o Ubi também retorna, desta vez com espadas, e nós vemos no próximo episódio de Dragon Ball AEV. Não perca, vai ser demais.